De volta com o Meio-Dia em Pauta, você está comigo, Guilherme Ibrahim, com Luiz Fernando Rocha e com Gustavo Andrade, agora para tratar de um tema de competitividade. Dados da Conab mostram que, em 2010, o Brasil produziu cerca de 150 toneladas para uma capacidade de armazenamento de 140 milhões. Estamos tratando de produtos do agronegócio. Chegamos a 2025, 15 anos depois, e esse número salta para uma capacidade de 320 milhões em produção, mas para 210 milhões em capacidade de armazenamento. Gustavo, qual é o tamanho do nosso problema de competitividade, uma vez que o agronegócio está registrando, e Minas Gerais é um exemplo disso, números bastante expressivos e contribuindo muito para o PIB, sustentando, eu até diria, em boa parte, o PIB nacional e boa parte do PIB mineiro, o quanto temos um problema de competitividade porque não estamos conseguindo lidar com armazenamento e melhoria das condições logísticas do país? Assim, para dar um número, né, a gente discutiu lá no ano passado, logo no começo da 98 News, um estudo muito bom da Oxford Economics, que falava que se a gente abraçasse de verdade a nossa vantagem comparativa no agro, nosso PIB andaria 1%, PIB potencial 1% a mais do que a gente faz hoje. Faz o composto disso ao longo dos anos, é muita coisa. Então, só para dar um número. Né? E por que eu estou pegando esse estudo como pano de fundo? Né? Porque para abraçar de verdade a nossa vantagem comparativa, ou abraçar de verdade o agro, né, a gente tem que resolver esses dois gargalos. Né? O que impede de verdade isso, né, é o gargalo logístico e é o gargalo de armazenagem. Vamos separar esses dois problemas. Vamos primeiro pelo maior problema de todos, que é o de armazenagem. Né? 100 milhões de déficit de armazenagem. Primeira coisa, assim, a gente não tem um desenho específico de políticas de investimento para silagem, né, para silos de verdade. Isso passa tanto da parte do, por exemplo, Plano Safra ou outros créditos subsidiados, mas principalmente também uma coisa muito incipiente, né, do capital privado nessa parcela. O capital privado, né, Faria Lima, andou muito, né, para financiar a produção, para financiar compra de maquinário e a venda externa. E a venda externa e etc., né, através dos fiagros, essa coisa toda, mas avançou muito pouco na parcela de permitir condições específicas ao longo do tempo bem desenhadas para os silos, para comprar silos, para construir silos e por aí vai. Então, assim, eu acho que tem essas duas pontas primeiro, né? Assim, você tem que ter um desenho razoavelmente de crowding in, né? Políticas públicas com o capital privado para permitir que isso seja verdade. Qual que é o grande problema no final das contas? O cara que não tem onde armazenar, ele tem que vender na hora, porque ele não tem lugar para armazenar. Fica menos tempo, né, com a produção dele. Fica ele tem menos que vender, tempo. Vende mais barato. Né? Vende mais barato e para escoar mais rápido. Então ele paga o frete que tiver que pagar. Fala assim, olha, sai daqui porque eu tenho que vender e essa coisa. Então, você está tirando, por definição, se você está forçando que o cara venda a quantidade a qualquer preço, você está tirando uma palavrinha que é competitividade. Essa que é a grande palavra. Porque se ele tiver condições de armazenar e escolher a melhor hora de vender, ele não vai vender na baixa, que é geralmente quando acaba a colheita, safra, né? Quando acaba a safra, que está baixo, está barato, ele vai vender barato. E isso diminui a competitividade do próprio não a competitividade, a capacidade de reinvestimento do próprio produtor. Né? E capacidade de gerar caixa. Sabe por que essa palavra importa? Porque esse produtor, em geral, ele tomou crédito, não necessariamente no plano safra, mas no mercado, qualquer outra coisa, para fazer a produção, para comprar o fertilizante, para, né, enfim, a sementeira, né, aquela coisa toda, né, para aumentar a produção. Então ele tomou crédito, aumentou a produção. De fato, ele aumentou, mas só que o aumento da produção, né, assim, de novo, o valor monetário é preço vezes quantidade. Né? Assim, você pode aumentar a quantidade produzida. Se você não está vendendo necessariamente no preço que você tem, né, e você está com um juros exorbitante para pagar a dívida, você tem que gerar caixa para pagar aquela coisa. E aí você resolveria um outro problema, que é a alocação de capital, razoavelmente. Né? Então, assim, esse é um problema. O segundo problema, eu achei curioso demais, porque eu não sabia esse dado, né, do artigo do Neofeed, né, que uma das principais formas de escoagem que a gente tem, né, é a ferrovia da Princesa Isabel. É bastante importante, eu vou trazer o número dela, que ele é absolutamente assustador. Bom, ferrovia que atravessa a Serra do Mar, ligando Planalto ao litoral do Paraná, em 2025 ela completou 135 anos da sua inauguração. Mas ela é mais ou menos a mesma coisa desde então. Desde que a Princesa Isabel inaugurou. É um negócio absolutamente aterrador. E vou dar um dado... Não foi a Princesa Isabel que inaugurou, gente. Tô brincando. Não, mas vou trazer um dado adicional que foi trazido pela Conab. Aliás, pela Confederação Nacional da Agricultura. O Brasil tem 2.200.000 quilômetros de estradas vicinais, que também são importantes e muito para escoamento de produção.
Essas vias são responsáveis pelo escoamento de aproximadamente 1 bilhão e 400 milhões de toneladas de produto. Mas vamos lá. Desse total, só 367 mil são classificados como estradas com capacidade mínima para isso acontecer. Ou seja, de um total de 2 milhões e 200 mil quilômetros, cerca de 1 milhão e 800 mil quilômetros estão fora de padrões ideais de trafegabilidade. É difícil encontrar um cenário razoavelmente positivo para escoar a produção a preços adequados, fazer bom armazenamento e agora ter mais competitividade no mercado internacional com esse cenário de infraestrutura colocado, não? É isso, e a gente tem que olhar para como resolver o problema. Assim, o problema está dado, mas como se resolve. Parte dessa resolução é destravar valor através dos leilões de infraestrutura. Né? E aqui é interessante porque tem que ser leilões conjuntos. É porto mais ferrovia. Né? Aqui, você tem que conectar essas duas coisas e permitir capital privado, né, a partir da segurança jurídica desses leilões, né, para poder fazer isso. E esse ano, ao contrário do meu cinismo em relação ao Mercosul, né, esse ano a gente deve ter sim um destravamento de alguns leilões importantes. Né? Mas só que a gente tem que ter, juntamente inclusive com o TCU e etc., o desenho correto para permitir que seja de ampla competição. Né, porque os desenhos atuais, né, eles restringem muito quem são de fato os competidores que podem ter. E aí você fala o seguinte, cara, se só alguns estão fazendo isso daqui, o preço da outorga vai ser muito menor do que ele poderia ser, né, e seria muito menos competitivo do que ele poderia ser. Então, assim, você tem essa parte do desenho. E é uma coisa importante, até a presidente da CNA, que cita isso na última frase, né, qual que, na verdade, deveria ser uma resolução até meio que de curto prazo, mas só que seria uma resolução com um desenho bom. Né, que ao invés de você aprovar a Ferrogrão inteira, que não sai do lugar por conta de licenciamento ambiental, né, todas aquelas discussões, etc., fatia, né, a Ferrogrão em algumas. E você vai discutindo uma por uma ao longo do tempo para você poder fazer isso. Né? E isso deveria ser uma coisa importante. Mas assim, a gente tem, né, conseguido avançar com quantidade, com um processo tecnológico fabuloso, Embrapa, né, e por aí vai, assim, de como é que você transforma o solo, de como é que você torna o solo mais produtivo, né, a parte de desenvolvimento tecnológico das sementes em si, né, para ficar mais adequada para o nosso clima, para ficar mais produtiva e etc. E a gente avançou muito nisso com pesquisa e etc. Mas só que a gente está falando que a gente não consegue avançar com uma coisa de 115 anos de idade, que é como que a gente escoa, né, o processo. Então, assim, a gente fez parte da perna. A perna foi melhora a produtividade do solo de verdade, da produção e etc. Mas agora você conquistou isso, agora você também tem que eleger como prioridade a outra coisa. Né? Então, assim, até uma conversa interessante assim, com relação ao plano safra. Né? Falei assim, olha, né, ao invés de você fatia o plano safra, faz um plano safrinha, sei lá como é que você vai chamar, em janeiro, que é focado só para silagem, só para colocar silo. Né, para que o cara também ele pare de tomar crédito para produzir mais porque ele não consegue escoar, mas só que agora a alocação de capital do cara seja forçadamente, positivamente, né, para ir para estocagem, para ir para o escoamento e essas outras coisas todas. Mas é uma discussão muito grande e o número é esse, é 1% a mais de PIB que a gente poderia ter, é muita coisa. Eu estou vendo aqui o Itaú BBA, ele fez um estudo agora, recente, inclusive. Ele fala que seriam necessários aproximadamente 102 bilhões de reais para eliminar o déficit atual de silagem. Porque o custo da construção de silos no Brasil foi de R$ 700 por tonelada em 2019 para cerca de R$ 1.100 por tonelada em 2025. Essa conta não fecha, né? Porque a produção de grãos tem crescido uma média de 5% ao ano e a armazenagem tem crescido uma média de 2,5% ao ano. Ou seja, a gente está contratando um problema ainda maior se a gente não resolver o problema de verdade. Né? Assim, e o que o Luiz colocou assim, é um número que a gente tem que separar na importância. De novo, volta lá para a Embraer. Vamos voltar de novo para o negócio da Embraer. O BNDES teve um papel importantíssimo. Né? E capital privada teve um papel importantíssimo ao longo desses últimos 25, 30 anos que a Embraer se tornou o que ele é. Né? Então, assim, é isso que tem que ser feito, é feito crowding in, é capital privado junto com o capital, né, público bem desenhado. E quando eu falo capital público bem desenhado, não é crédito subsidiado. Né? Como que a gente faz necessariamente desenhos específicos, sejam nas outorgas, né, de infraestrutura ou qualquer outra coisa que permita todas essas coisas a destravar valor. Né? Porque assim, que tem valor demais da conta. Não é exatamente por falta disso. Gustavo Andrade, um abraço, a gente volta a se falar. Um abraço, pessoal, até mais.